E agora vamos falar do futuro 2017. Que perspectivas, Paula Borges? Já aqui fizemos, Fernanda, ao longo dos últimos dias, balanços vários, mas nesta reta muito decrescente para 2017, olhamos, como disseste agora, o que poderá ser o ano que está prestes a começar. Fernando Jorge Cardoso é investigador, é diretor do Gabinete de Estudos Estratégicos do IMVF, o Instituto Marquês de Valflor. Fernando Jorge Cardoso olha a forma como a África cresceu nas últimas décadas e antevê possíveis cenários. Este impacto que houve, de um ponto de vista de algum crescimento em termos de infraestruturas, ou seja, estradas, aeroportos, portos, comunicações, houve um grande crescimento também na área das comunicações, em África, dos mercados internos, etc. Tudo isto acontece no meio de uma transformação que aconteceu no resto do mundo e que teve um impacto particular em África e que significou uma certa retirada dos Estados relativamente à economia. Enquanto que em sociedades industrializadas isso é defensável e pode fazer sentido. Eu agora não me estou a referir ao ponto de vista ideológico de ser ou não ser, digamos, o Estado superior ao mercado, não é essa a questão. A questão é que em países pouco modernos, pouco industrializados, bastante camponeses ainda do ponto de vista de estrutura da vida das próprias pessoas, as principais instituições que existem nos países africanos ainda hoje, mas que ficaram bastante enfraquecidas, são as instituições estatais. E nós, nos países, quando enfraquecemos as instituições, o que acontece necessariamente, isto não tem a ver com a África, tem a ver em termos gerais, isto significa necessariamente um refúgio ao nível da família, do clã, da tribo. Isto significa necessariamente um crescimento de atividades paralelas bastante criminais, vamos dizer, no sentido em que o Estado está altamente enfraquecido para poder, e não só enfraquecido, mas corrompido por quem tem dinheiro. Quando nós estamos num país que não tem setor privado, ou em países que não têm setores privados significativos endógenos, portanto, pessoas que vivam lá, que tenham lá os seus filhos, nem sequer estou a falar de nacionais, estou a falar de pessoas que vivam nos próprios países e que vejam o seu futuro ali. Quando isto não acontece, o que se passa é que, naturalmente, as pessoas olham para o futuro e dizem: mas onde é que é mais seguro eu aplicar o meu dinheiro? É mais seguro eu aplicar o meu dinheiro aqui internamente, onde pode haver um golpe de Estado, onde pode haver uma mudança bastante brusca das circunstâncias económicas e de vida onde eu estou, ou é colocar o dinheiro lá fora? Nós podemos chamar os nomes que quisermos a essas pessoas, sejam elas estrangeiras ou sejam elas nacionais, mas este tipo de comportamento tem a ver com as condições. Eu estou a falar de um ponto de vista de análise, não estou a falar de um ponto de vista de ativismo político. Eu condeno estas atitudes, mas do ponto de vista de analista e olhando um pouco mais de longo prazo, eu acho que há aqui um conjunto de políticas de longo prazo que afetaram a África, que corresponderam desde a grande crise da dívida externa do final dos anos 70 e início dos anos 80, que levou a que a generalidade dos países africanos, mas não só em África, isto aconteceu em várias partes do mundo, na América Latina e em alguns países asiáticos, não todos, o que aconteceu é que houve digamos, um conjunto de políticas económicas que levaram a uma secundarização do reforço das instituições estatais, instituições judiciais, instituições da educação, da saúde, da administração pública. E tudo isto levou a que os quadros que de facto estavam ligados ao Estado, para mal ou para bem, tivessem tentado fazer a sua vida junto, digamos, a instituições da sociedade civil, elas próprias dependentes do exterior, as famosas ONGs, que quando nós olhamos para as ONGs dos países africanos, que são dos países africanos, verificamos que elas estão completamente dependentes de financiamentos externos e não de atividades que consigam recolher receitas internamente. Isto por um lado. Por outro lado, de novas empresas privadas ou através de nacionalizações ou através de privatizações, melhor dizendo, através de privatizações, que levam a que muitos daqueles que antes eram ministros, eram diretores gerais, eram diretores de empresas estatais, hoje são o novo setor privado. Mas são um novo setor privado altamente ligado às instituições governamentais que continuam e que, de facto, acabam por fazer ali uma aliança espúria e digamos, criam um campo e desenvolvem aqui um campo de corrupção.
Eu não sei se este processo poderia ter sido mudado, poderia ter sido diferente, verificando aquilo que se passou em termos internacionais, que foi, digamos, nos anos 80, o fim do socialismo, no final dos anos 80, do sistema socialista por um lado, foi o triunfo do liberalismo, das democracias liberais, do capitalismo neoliberal, vamos dizer assim, e toda esta lógica que atinge a África. E ao atingir a África, atinge também a América Latina, atinge a Ásia, atinge um conjunto de outros países, e atinge forçando a um certo tipo de gestão macroeconómica que leva a que, quando nós hoje, agora situamos em 2016 e 2017, quando nós olhamos para a África, eu julgo que é evidente que aquilo que é absolutamente essencial para os próximos 10, 15 anos é o reforço das instituições. Sejam elas instituições da sociedade civil, que existam e que sejam elas instituições religiosas, mas religiosas não fanáticas, religiosas com obra social, vamos dizer assim, mas particularmente as instituições do Estado. E eu creio que se nós não olharmos para um ponto de vista de reforço institucional, necessariamente aquilo que vai acontecer é um reforço estilo, entre aspas, mafioso, ou seja, um reforço de famílias, um reforço de clãs, um reforço, digamos, das amizades de uns para com outros que passam por cima das instituições e não as respeitam e tomam conta delas e assenhoram delas. Nós, por exemplo, nos países que conhecemos melhor em Portugal, que são os países da África lusófona, nós cada vez mais ouvimos falar de grandes fortunas que se fazem à volta de vários nomes. E esses nomes são nomes da luta de libertação nacional, são nomes do início das independências, mas são aqueles nomes daquelas pessoas que, ligadas ou não ao Estado, foram aquelas que tomaram conta das privatizações feitas. E criaram a sua riqueza, estão a fazer a sua vida, podemos condená-las ou não condená-las. Mas isto, digamos, foi um facto histórico que aconteceu e que neste momento está em pleno curso. Mas há um outro aspecto que eu penso que é importante também tomarmos em atenção, é que se nós verificarmos no final dos anos 80, depois de cerca de quase 20 anos de decrescimento económico na generalidade dos continentes, que começa com o choque petrolífero, 72, 73, digamos, no início na década de 60 e no princípio dos anos 70, houve crescimento económico generalizado em África porque houve crescimento económico mundial. A partir do momento em que houve a primeira grande crise do capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, que é em 72, 73, e daí e que dura mais ou menos quase até o final dos anos 70, isto vai afetar o conjunto dos países africanos, com uma diminuição da procura de matérias-primas, dos preços das matérias-primas, uma paragem do investimento direto estrangeiro em África e um endividamento generalizado, o que levou a que, dentro da ortodoxia de modelos económicos existentes, acabou o tempo das estratégias de desenvolvimento, das políticas de desenvolvimento, más ou boas, não importa, e passamos a viver na lógica do curto prazo, na lógica do equilíbrio do orçamento do Estado, na lógica do equilíbrio da balança de pagamentos, ou seja, numa lógica de contração da procura. E no caso da África, os anos 80 é uma década em que houve uma pauperização absoluta da África, digamos, desde as independências foi a pior década de sempre do ponto de vista económico. A pior década de sempre do ponto de vista de desastres humanitários foi a década seguinte, dos anos 90, mas do ponto de vista económico foi a década de 80. E quando nós chegamos aos anos 90, na primeira metade dos anos 90, dada a fragilidade dos Estados, os vazios de poder, os problemas de pobreza aprofundada e uma certa desestrategização, desinteresse relativamente à África por parte, digamos, da Europa, dos Estados Unidos, entretanto tinha acabado a União Soviética, etc. O que acontece é que nós vamos ver que na primeira metade dos anos 90 há cerca de 22 guerras civis em África e só tinha havido 2 desde as independências. O resto eram golpes de Estado normais, mas que se desenvolviam ao nível do Palácio. Até podia haver três no mesmo ano, mas era a troca do general A pelo coronel B. E, digamos, eram aqueles que iam tomar conta do orçamento de Estado seguinte. Não era propriamente um problema entre partes diferentes de população do território, era mesmo a tomada do poder na capital, no Ministério das Finanças, vamos dizer assim, na polícia e no exército, que eram esses os 3 pontos, e são esses os 3 pontos essenciais do poder.
Mas dizia eu, enquanto que aí há um conjunto de guerras civis que levaram a uma presença muito forte de contingentes de paz das Nações Unidas ao longo dos anos 90, da criação mesmo de unidades da própria União Africana, que depois também se desenvolvem em alguns países, etc. Esse período acaba por ter, digamos, ser resolvido a partir do final dos anos 90 e na primeira década, por causa do crescimento económico também, e porque houve efetivamente uma pacificação da generalidade das guerras do continente, e então nós vemos um fenómeno completamente diferente acontecer na segunda década deste século. Enquanto que anos 80, anos 60, 70, 80, 90, o que nós temos aqui são problemas, digamos, ligados aos Estados, às questões da pobreza. Uma grande parte das guerras e dos conflitos violentos que nós vamos ver aparecer na segunda década deste século são conflitos que, eu não vou dizer que vêm de fora, mas vou dizer que são conflitos de outro tipo e que começam de norte para sul. Dando um salto para 2016 e para 2017, se nós verificarmos neste momento as áreas de maior conflitualidade violenta no continente africano situam-se na Líbia, e situam-se na Líbia por causa das famosas primaveras árabes. Depois da invasão do Iraque, da segunda invasão do Iraque em 2003, pelo presidente George Bush filho, e da destruição do Estado iraquiano, em que depois, mais tarde, nós vemos aparecer o famoso Estado Islâmico dos escombros do Estado iraquiano, nós, em 2011, começando na Tunísia e no Egito, vemos o fenómeno das primaveras árabes, que a nossa imprensa, que a imprensa ocidental e também a portuguesa, olhou como se fosse uma grande oportunidade. Porquê? Porque aquilo que saltava para fora era uma juventude que queria mais democracia, que lutava contra os ditadores. Mas, na verdade, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista das grandes massas movimentadas, aquilo que aconteceu foi uma passagem do chamado panarabismo ao pan-islamismo. Ou seja, aqueles países que eram os esteios e que já vinham desde os anos 50, desde o Nasser no Egito, que eram os esteios de Estados laicos autoritários, mas modernizantes, onde não havia guerra interna, havia repressão, sem dúvida, mas não havia guerra interna, que eram o Egito, o Iraque, a Síria, a própria Líbia, que também era um dos Estados panárabes, dos chamados partidos Baath, partidos laicos, são completamente torpedeados, em primeiro lugar, pela Irmandade Muçulmana, que existe em vários países e que continua a existir, que é um movimento de fundo muito forte, que tem muitas décadas, e que defendem, portanto, Estados religiosos, vamos dizer assim, com a aplicação da Sharia, moderada, mas sem dúvida a aplicação da Sharia, e depois estes fenómenos mais radicalizados, que têm a ver um bocado com a Al-Qaeda, e depois agora, ultimamente, com o Estado Islâmico e as diversas variantes, digamos, de grupos extremistas que procuram, digamos, transformar ou trazer a Idade Média para os dias de hoje, nos sítios onde chegam. E então, o que nós vemos é, como resultado das primaveras árabes, a parte, digamos, negativa, que era a essencial das primaveras árabes, nós vemos os Estados ocidentais a ajudarem a derrubar as ditaduras na Líbia, com o resultado que se verifica hoje. O Estado líbio, neste momento, não existe. Existem uns arremedos de órgãos que se procuram, digamos, consolidar, mas que não têm peso no interior do país, e é a partir da Líbia que, no final de 2011 e início de 2012, avançam grupos armados que se armam com o armamento que estão dos países líbios, procuram entrar no Chad, não conseguem, ultrapassam o Níger e ocupam quase metade do Mali em poucas semanas, em poucos meses, e que levam, digamos, a uma entrada em força da França. Neste momento a França tem cerca de 10 mil soldados em 9 bases em África, tem uma grande operação, digamos, de estabilização do território, que vai da Mauritânia, Mali, Níger e Chad, que eles chamam a Operação Barkhane, e que é, digamos, uma sequência da sua intervenção no Mali. Ou seja, vamos ser claros, a França, para combater o terrorismo islâmico,
teve que fazer, mais uma vez, teve que se reengajar, mais uma vez, no apoio aos ditadores locais. E nós temos, neste momento, regimes autoritários no Níger, na Mauritânia e no Chad, muito antigos, que são fortemente apoiados pelo Estado francês em nome, digamos, da guerra contra o Estado Islâmico. Eu não estou a dizer que isto é mau ou que é bom, mas é um facto. É isso que está a acontecer. Temos também uma operação francesa forte na República Centro-Africana, que também é um Estado completamente desagregado nesta altura. Temos já não uma operação francesa, uma tentativa. Olha, é pela primeira vez que os chineses entram no Sudão do Sul. O Sudão do Sul, portanto, o país mais recente e independente em África neste momento, é também um desastre total e completo. E temos, dentro de toda esta lógica, o norte da Nigéria, que apesar dos esforços militares do Chad, dos Camarões, do Gabão, do Níger, e agora do Benin, mais o exército nigeriano, não conseguem controlar o fenómeno do Boko Haram, portanto, no nordeste da Nigéria, que, apesar de estar muito limitado, continua ativo e a ter reflexos, inclusivamente a conseguir fazer ouvir militantes seus fora deste contexto, noutros sítios. Temos a situação somália, que está descontrolada completamente. Digamos, se houver uma retirada das forças quenianas e da União Africana da Somália, a Somália é toda tomada pelo Al-Shabaab. Isso é um facto, são eles que de facto dominam. Al-Shabaab é mais um movimento islamista, que declarou, portanto, as suas ligações aos movimentos mais extremistas. Temos o norte do Quénia e temos a parte leste da Etiópia. A Etiópia é essa que também tem um regime altamente autoritário no interior, mas que é um país de forte crescimento económico e é o terceiro país mais populoso da África, aquele que talvez neste momento seja mais apoiado pelo Ocidente.